Integrantes do governo brasileiro vieram a público reagir a esses ataques do Mark Zuckerberg aos tribunais da América Latina, que, como a gente viu pontual dizendo, é um recado direto para o Supremo Brasileiro. Supremo Brasileiro que discute a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos publicados. O Ricardo Abreu acompanhou essa repercussão e conta os detalhes ao vivo para nós. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. Assim que o anúncio de Mark Zuckerberg aconteceu, autoridades brasileiras começaram a reagir. O secretário de Políticas Digitais do governo federal, João Brandt, publicou nas redes sociais. Ele disse que a declaração de Zuckerberg explicita a aliança da Meta com o governo Trump dos Estados Unidos para enfrentar União Europeia, Brasil e outros países que buscam proteger direitos no ambiente online. Apesar de Zuckerberg não citar diretamente o Brasil, Brandt disse que é uma declaração fortíssima que se refere ao STF como corte secreta, ataca os verificadores de fatos, dizendo que eles mais destruíram do que construíram confiança. Segundo o secretário, a partir das medidas anunciadas, hoje a empresa sinaliza que não aceita a soberania dos países sobre funcionamento do ambiente digital. João Brandt defendeu a relevância das ações nos países, inclusive o Brasil, de promoção da integridade de informação. O advogado-geral da União, Jorge Messias, também reagiu. Numa entrevista ao jornal o Globo, ele ressaltou a importância da regulamentação das redes sociais. Messias disse que o ecossistema digital já enfrenta desafios significativos relacionados à disseminação de fake news e discursos de ódio e que a decisão da Meta torna ainda mais premente a necessidade de criar um novo marco jurídico para a regulação das redes sociais no Brasil. Especialistas em tecnologia dizem que essa decisão da empresa Meta vai ampliar a desinformação nas redes sociais e deixar os usuários ainda mais vulneráveis. Eu conversei agora há pouco com o professor de Direito da FGV, Felipe Medon, que comentou as consequências da decisão, especialmente para os usuários brasileiros, já que a nossa legislação não exige que as redes façam moderação. Da forma como o Marco Civil foi redigido, o seu artigo 19, não há uma obrigação expressa para que as plataformas realizem essa moderação de conteúdo. As plataformas vinham fazendo isso, pelo menos dentro da Meta, de uma forma proativa, de boa fé. O usuário poderá perceber um aumento na quantidade de postagens relacionadas a ódio, a raiva, incitação, porque, na verdade, a plataforma ela para de realizar essa filtragem de forma proativa daqueles conteúdos que antes eram, por exemplo, derrubados ou sinalizados como sendo, por exemplo, conteúdo falso. Ricardo, o professor começou a ir por esse caminho, mas acho que é uma boa hora para a gente lembrar quem nos acompanha aqui em que pé ficou no Congresso, na verdade não ficou, a discussão sobre regulamentação das redes e o que isso impacta no Supremo, porque lá a discussão está sendo feita. Pois é, Renata, porque o projeto que vai regulamentar as plataformas digitais está em debate no Congresso Nacional desde 2020. Em 2022, o Senado aprovou um projeto para regulamentar as redes. A proposta foi enviada para a Câmara, que no ano passado adiou a votação por falta de consenso entre os deputados. Em maio do ano passado, o plenário chegou a aprovar um pedido para que o projeto fosse votado com urgência. Só que até hoje isso não aconteceu. E aí, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar, no fim do ano passado, uma ação que responsabiliza as empresas de redes sociais que não atuam para restringir a publicação de conteúdos falsos, criminosos ou ofensivos pelos usuários. Esse julgamento ainda não terminou. Até agora, são 3 votos que ampliam a responsabilidade das plataformas e ainda impõem medidas que precisam ser seguidas pelas empresas para não violarem as leis aqui do país. E a expectativa é que ele seja retomado em maio, Renata. Ricardo, super obrigada, bom descanso para você. Tem muita coisa para a gente entender melhor nessa história. Quem vai nos ajudar agora é a Júlia do iLib, fazendo a sua estreia na temporada de 2025 dela no JG. Júlia, boa noite. Boa noite, Renata. Que bom estar aqui com você. Boa noite para você também. Júlia, vamos começar olhando para a Meta, porque teve o anúncio do fim da checagem, mas olhando mais de perto, a gente percebe aí nos últimos dias uma série de troca de cadeiras ali que refletem totalmente esse alinhamento com o novo, com o iminente governo Trump.
É isso, Renata. Conversando com pessoas que acompanham de pertinho o trabalho da Meta, eles diziam que já no final de 2024 havia indícios de que a empresa estava se reposicionando. A própria ida do Zuckerberg para Mar-a-Lago, que é a casa onde vive Trump, e depois essa doação que o Pontual falou de $1 milhão para o fundo de posse, para posse, né, do Trump no dia da cerimônia, no dia 20 de janeiro. E aí, quando eles fazem esses anúncios, o anúncio da checagem que a gente estava falando e mais a mudança na cúpula da empresa entre a semana passada e essa, relataram para mim que isso foi um terremoto dentro da empresa. Então, a gente falou da checagem, a mudança toda que vai acontecer, inclusive com ele querendo tirar os funcionários da Califórnia por acreditar que lá o pensamento é mais progressista, então fica enviesado em relação ao progressismo e levando para o Texas, por avaliar que lá seria mais conservador. Mas essa mudança na cúpula que a gente separou aqui foi dita para mim, Renata, como uma das mudanças mais importantes e que mais mostram o alinhamento. Isso Vamos incrível. Entender. Explica para a gente o Dana White no conselho da Meta. Exatamente. Me ajuda a explicar, Simplesmente Renata. É o senhor UFC, figura proeminente no mundo Trump, que a Meta levou para o conselho. Pois é, levou para o conselho junto com uma pessoa que é da área de tecnologia, uma pessoa que é da área do mercado financeiro, até aí ok, e de repente ele do UFC passa a fazer parte, ele que foi um nome muito importante na campanha de Trump, para articular todo o apoio de setores da sociedade, principalmente esporte, o UFC, MMA. Então ele acaba indo para o conselho da Meta. Aqui, esse segundo nome, Renata, Joel Kaplan, ele já era alguém importante, tomava conta de políticas públicas, que é contato com o governo também, e aí ele ganhou mais importância ainda e se tornou o número 3, me relataram, dentro da Meta. Ele é um nome super republicano, dos poucos abertamente executivos na empresa, ele já está há algum tempo, desde o começo dos anos 2010. Ele é um nome republicano, abertamente republicano, trabalhou no governo de George W. Bush, então ele tem conexões com os republicanos, e aí ele se torna esse número 3 no lugar do Nick Clegg. Só para completar, Júlia, foi o Kaplan o escalado para ir à Fox News explicar as mudanças novas. Dar uma entrevista, exatamente. Ele vai lá dar uma entrevista justamente porque ele tem essa entrada e ele fala essa língua, se comunica bem com esse mundo. E aí ele vai para o lugar do Nick Clegg, que era considerado um executivo ponderado, era um político lá atrás, um político inglês, que chega em 2018, 2 anos depois que a Meta começa a discutir essas questões de checagem, de moderação de conteúdo, justamente na esteira da eleição de Trump. Ele assume em 2018 com esse perfil de conversar com os órgãos reguladores, de conversar com Washington, com essa visão mais ponderada. Então, a troca de um pelo outro e a entrada de Dana White foi considerado ali, de fato, como um recado de que nós estamos alinhados ou queremos estar alinhados ao governo Trump. E não é só a Meta, né? A Meta vem, isso é super já o X, o Elon Musk do X, gente, já está lá dentro do governo, Google também, Apple também, todos eles fazendo um reposicionamento, eles que eram considerados, né, Renata, você que acompanha muito questão internacional, democratas, mais favoráveis aos governos democratas, fazendo um reposicionamento e se tornando, gente, dentro do mundo empresarial, como se fosse um pilar muito importante de sustentação do governo Trump, que é a área de tecnologia. Que no passado era, como eu dizia, mais democrata. É isso mesmo, Júlia. E agora, voltando para o Brasil e olhando, a gente viu aí as reações em Brasília e tal, parece que o novo governo Trump está reverberando aqui antes mesmo de começar. Total, e com essas mudanças, a repercussão foi grande. Todo mundo leu, né, esse alinhamento da Meta com o governo Trump. Bom, primeiro, conversando com gente do Judiciário, STF, me falaram o seguinte, não vai valer para o Brasil. De fato, não vale para o Brasil agora. Mas me disseram que começa nos Estados Unidos, começam as mudanças nos Estados Unidos e devem passar a valer para o Brasil também. Outra leitura que repercutiu aqui, Renata, foi o fato do Zuckerberg ter falado em tribunais secretos. Então, foi lido isso como um erro, porque no Brasil o tribunal não é secreto. Mas o que tem, o que ele deve, o que ele queria dizer na avaliação de gente aqui do governo é que há decisões secretas, porque o ministro Alexandre de Moraes deu decisões sigilosas sobre o X, vocês devem se lembrar, aí o Elon Musk, dono do X, foi lá e abriu as decisões. Então, já mostra que os dois estão super próximos, o Zuckerberg e o Elon Musk, nessa crítica
aos tribunais secretos, que na verdade seria o STF. E que a relação da Meta com o governo federal, executivo e com o judiciário vai piorar muito. Vamos dar uma olhada aqui numa outra tela que a gente preparou, Renata, para a gente saber só o tamanho da Meta no Brasil e como que é importante ter essa boa relação com as instituições. Você separou por plataformas, né, Juliana? Vamos lá, quer me ajudar aqui, Renata? Vamos começar pelo WhatsApp, que o Brasil é um fenômeno mundial do WhatsApp, né, Juliana? 147 milhões no mundo, 2 bilhões. E para a gente encerrar, e aqui tem Instagram e embaixo Facebook. Para encerrar, Renata, muitos interesses, o Ricardo falava de alguns deles, inteligência artificial, gente, os interesses da Meta no Brasil. Inteligência artificial, que foi aprovado para o Senado, agora vai para a Câmara. A discussão do artigo 19, que é se o judiciário, se a Meta pode tirar, se as redes sociais podem retirar conteúdo sem a determinação da Justiça. O judiciário está entendendo que podem, e a Meta quer dizer que não pode, que só com a interferência da Justiça. E, por fim, para a gente terminar, uma última discussão que interessa a empresa sobre a criptografia do WhatsApp, que também está lá no STF. Então, Renata, vai ter pauta aí para ter polêmica. Exato, vai ter pauta e vai ter pau quebrando também, né, Juliana? Juliana, muito obrigada, bem-vinda de volta. A gente se vê na quinta-feira. Até quinta.